Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 porque começa às 9h47 da manhã. Aqui é o canal onde nós falamos para professores de yoga ou estudantes de yoga que querem conquistar o Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. E eu sou a Patrícia Zillig, ou a Paty Zillig, como as pessoas gostam de me chamar também. Você escolhe. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, que é como você chegar ao Yoga 5K, como você conquistar o Yoga 5K, se você não tem experiência como instrutora de yoga ou como professor de yoga. Como que você faz isso? Né? E aí? Eu coloquei uma enquete no meus stories perguntando sobre algumas coisas, qual era o perfil das pessoas que me seguiam, tal, e costumo também fazer pesquisas. Se você já participou de alguma aula minha ou live, eu costumo fazer pesquisas até para saber quem é o meu público, para saber como eu vou direcionar a minha linguagem, como conduzir os temas aqui com vocês. E uma boa parte das pessoas que me seguem, mais de 40%, né, das pessoas que me seguem, que me acompanham, que participam das lives, são pessoas que estão começando na profissão, ou ainda nem tem formação, estão na fase da formação. Então, tem gente que já é professor de yoga e tem um percentual grande aí de pessoas, bem dividida, né? De pessoas que estão começando na profissão agora, seja em formação ou ainda está no processo ali para se formar. Então, eu tenho esses dois perfis aqui que falam comigo, que entram no meu canal. Tá. Então, tá. Se nós temos esses dois perfis, eu preciso direcionar toda a minha comunicação para os dois perfis, tanto para quem é professor de yoga mais experiente, quanto para quem está começando agora na profissão, tá? E as duas pessoas, dois tipos de pessoas, podem sim chegar no Yoga 5K. Com a mesma velocidade? Sim. Por quê? Tem ônus e bônus de você ser professor experiente e você ser professor iniciante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? E não tem certo e errado. Tem o que funciona para você. Então, o que é um professor de yoga iniciante? O que nós consideramos como um professor de yoga iniciante ou um instrutor sem experiência? Né? Um professor de yoga iniciante é aquele que acabou de se formar ou está em fase de formação e está fazendo estágio. Tem alguns cursos que permitem você fazer estágio. Então, você faz a formação, enquanto isso você está em estágio. Né? Já começa ali a ter alunos. Então, isso é um professor de yoga iniciante. Mas tem alguns professores de yoga que já são formados há algum tempo. E esses professores de yoga que já são formados há algum tempo, pode ser que eles também não tenham experiência, pode ser que eles já tenham se formado há muito tempo e não foram, por N motivos, porque está com outra profissão, enfim, não foram pegar experiência sentando no tapetinho, não foram ministrar aulas na frente dos alunos, então, apesar de ter sido formado há muito tempo, não tem experiência de sala de aula, tá? Isso acontece também. E existe a possibilidade também de um professor de yoga iniciante ele ter mais experiência do que um professor de yoga antigo. Paty, mas como isso? Se você é um professor de yoga que se dedica full time para a sua profissão, você ministra aula, né, tem contato ali com a aula, com a filosofia, com alunos constantemente, quase que diariamente, o que acontece é você vai ganhando experiência. Agora, aquele professor de yoga experiente, mas que usa a profissão como hobby, né? Ministra aula 2 vezes na semana, à noite ou de manhã, final de semana, enfim, ele não está tendo contato direto com o aluno o tempo todo. Então, aquele professor de yoga que está começando agora, às vezes com 3 meses de prática, ele ganhou já mais experiência, mais bagagem do que alguém que já está ministrando aula há um bom tempo e ministra só esporadicamente. Então, veja que mesmo quem é um iniciante, se ele se dedicar totalmente à profissão, ele vai ganhar mais experiência. A melhor maneira de você ganhar experiência sendo professor de yoga é você dando aulas. É você estando na frente do seu aluno e conversando com ele, entendendo a realidade dele, tá? Então, é a melhor maneira. Então, se você é um professor de yoga que está começando agora, sente que falta experiência, falta respaldo, falta bagagem, ministre aula, dê aulas, tá? Então, fala, Paty, mas eu não tenho aluno, tá? Mas será que você não pode juntar um grupo de amigas e ministrar uma aula só para você ter experiência se você ficou um tempão sem ministrar aula? Porque tem pessoas que têm essa insegurança de ministrar aulas. Foi um dos pontos que mais a galera relata aqui para mim. A insegurança na hora de estar em frente para os alunos.
No entanto, que esse é um tema que eu abordo bastante agora no programa VIP, já desde do módulo, né, do programa VIP anterior, a galera que entrou no programa VIP em dezembro de 2021, eu já coloquei esse módulo para ajudar nessa questão da insegurança para ministrar aulas, que é um módulo de comunicação, expressividade e conectividade. Esse módulo, ele é uma fonoaudióloga, não sou eu que ministro, é uma fonoaudióloga que tem mais de 35 anos formada na área, mais de 10 anos, né? Quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto ou já escutado falar sobre a Sandra. E ela, há mais de 10 anos, ela atua até com altos executivos de como ajudá-los em reuniões, em como eles transmitirem liderança, enfim. E também ela é praticante de yoga há mais de 30 anos. 30, 35 anos. Ela já fez até formação profissional, só que ela acabou focando como fonoaudióloga. Então, ela vai trazer todo esse contexto de como o professor de yoga pode melhorar a sua comunicação, e essa melhora na comunicação vai ter um impacto na insegurança, né? Vai ter um impacto, a pessoa vai se sentir mais segura quando ela se conhece mais, sabe como falar melhor, enfim. Então, se você é um professor iniciante, o que eu considero iniciante, sem experiência? Aquele que acabou de começar, que tem poucos alunos e ministrou poucas aulas. Ou aquele professor antigo que nunca teve aulas regulares ou teve aulas muito esporádicas, ou aquele professor experiente que parou de ministrar aulas por algum motivo na vida e está voltando. Todos esses, eles se encaixam e precisam ter experiência, precisam ganhar respaldo a partir de agora, tá? Então, isso que é um professor que precisa ganhar experiência ou iniciante. O que não é um professor iniciante é aquele cara que está todo dia ministrando aula, ou não todos os dias, mas pelo menos semanalmente está ministrando aula, está sentando no tapetinho. Esse é um cara mais experiente, por mais que ele se sinta inseguro, mas ele já tem experiência, tá? E por que é tão importante você ganhar experiência? Por que é tão importante, Paty? É o seguinte, tem situações que você só vai passar e só vai descobrir como agir quando você está sentada no tapetinho. Vou contar algumas situações que já aconteceram comigo aqui, só para ilustrar. Eu já ministrei, já substituí, no começo de profissão principalmente, eu já substituí aulas de outros professores. Professores iam viajar ou fazer qualquer outra atividade e eu substituí aquele professor, tá? E eu substituí uma vez num condomínio, que era perto da minha casa na época, tá? Então eu falei, eu vou, né? Então eu fui lá substituir, tinha horário vago na época. E eu chegando lá, aula em condomínio, né, no condomínio residencial, tem algumas questões, que é você nunca sabe quem vai chegar. Nunca sabe. E ainda mais porque a turma nem era minha. Então, eles chamavam o prédio inteiro. Qualquer pessoa estava apta para começar a praticar. E aí, quando eu cheguei lá para começar a aula, tinha pessoas que eu geralmente costumo ministrar aula mais para adultos ou adolescentes, mas adultos, né? E, enfim, e essa aula e quando a pessoa tem algum tipo de limitação muito específica, eu costumo dar aula personal, indicar personal, tá? Até para um cuidado maior com o aluno. E aí o que aconteceu que chegou na sala, começou a entrar criança, começou a entrar pessoas que têm a faixa etária que eu estava acostumada a ministrar aula, que era mulheres e homens, uma faixa etária de 20 a 40, 50 anos. Entrou uma senhora que não conseguia nem andar direito, porque ela estava, não só pela idade, mas estava com dificuldade de locomoção, ela ia segurando na parede. Entrou um outro que estava muito acima do peso também. Nada contra, mas são muitas aulas. Você imagina que uma técnica que você vai ministrar para uma pessoa que é um adulto saudável, que já pratica, que já faz aula há algum tempo, é um tipo de técnica. A técnica que você vai ministrar agora, que você vai dar agora para uma pessoa que está acima do peso, é outra. Por quê? Você não pode sobrecarregar os joelhos dessa pessoa. Porque senão a pessoa pode sentir dor. Ela não pode ficar muito tempo, talvez, uma técnica de estabilidade. Você tem que dar outra técnica. Então, você tem que cuidar mais. Até numa coisa que não sei se vocês já repararam, mas até na descontração. Quando uma pessoa está um pouco mais acima do peso e ela vai fazer a descontração, ela vai se deitar, o deitar de costas às vezes não é tão confortável. Às vezes a pessoa fica mais confortável de outro jeito, ou flexionando os joelhos, ou tem que colocar uma almofada embaixo dos joelhos ou das costas para que essa pessoa fique mais confortável. Então, olha que é toda uma atenção. Não é impossível você ministrar a mesma aula para essas pessoas com a mesma qualidade de entrega, tá?
Então, tinha essa situação, tinha aquela senhora que eu tive que dar uma atenção, então era aquela coisa, né? Eu ministrava uma técnica, olha, fulana, espera um pouco que eu já vou dar outra variação. Ó, aqui espera um pouquinho que eu já vou te dar outra variação. Aqui fica na permanência. Então, são várias aulas dentro de uma aula. E nessas várias aulas dentro de uma aula, como é que eu consegui dar essas várias aulas dentro de uma aula? Porque na minha formação, eu sempre busquei informações de como ministrar aula para vários tipos de pessoas. Isso não estava na minha formação, mas eu fui buscar cursos extras, principalmente sobre fisiologia do asana, sobre corpo, respiração, enfim. E foram esses cursos que me ajudaram a ter esse jogo de cintura. Ah, Paty, mas eu não fiz esses cursos. Tudo bem, mas saiba que você tem que ter ali o jogo de cintura. Só que quando você é muito novinho, talvez você não tenha esse jogo de cintura. E você não pode falar para a pessoa, não faz aula. Então você vai ter que ali conversar com cada um, falar, olha, fulano, espera um pouquinho, que eu já vou dar uma variação para você. Ó, aqui vai fazendo isso. Ó, ciclana, você está gestante, você não pode fazer contrações abdominais, vai fazer outra coisa. Então, você vai ter que ter esse jogo de cintura e essa liderança, tá? É liderança de sala. E esse jogo de cintura você só pega com a prática, só pega fazendo. Tá? Estudando também? Sim, mas fazendo. Agora, quem é muito novinho, às vezes a situação fica um pouco complexa. A primeira vez que eu lidei com uma situação assim, eu era nova de profissão, mas eu tinha esses cursos, então eu consegui entender o que acontecia. Mas eu já conheço muitas pessoas que travavam, que falavam para a pessoa, fica aqui só fazendo isso aqui. Ou só dei atenção para uma e as outras pessoas foram esquecidas. É um jogo de cintura que exige, tá? Mas é uma coisa interessante para se fazer, só que você só tem esse desafio quando você passa por ele. Por exemplo, eu trabalhava numa escola de yoga que era a federação que avaliava outros professores de yoga, né? Era a Federação de São Paulo e tal. E eu fazia parte também ali da federação, ajudava nas provas, nas avaliações, fiz banca avaliadora de outros professores, enfim. Só que no sábado de manhã, eu tinha uma turma de sábado de manhã que lotava, todo mundo queria fazer aula de sábado de manhã, e era uma aula mais extrovertida, depois a gente saía para tomar café da manhã, era uma festa. E nesse caso, o que aconteceu? Como tinha muita gente para fazer prova, a estrutura da escola tinham 3 salas, né? 2 salas maiores, uma maior, bem maior, uma outra que era de tamanho médio e uma outra que era pequena, para poucos alunos. Ou geralmente a gente ministrava person. Só que precisou usar as 2 salas para fazer avaliação de outros instrutores. E eu cheguei para ministrar a aula e eu fiquei com uma sala pequenininha, que tinha janelas, né? E era uma sala em cima, então tinha janelas e as janelas eram mais baixas, né? O teto era mais baixo. O que eu fiz nesse caso? Era faz tempo, tá, gente? Não foi em época de pandemia, tá? E tava calor. Então, o que eu fiz? Tinha muita gente naquela sala. Era uma sala que comportava confortavelmente, umas 3, 4 pessoas, né? Fora eu, lá na frente. Tinha mais de 15. Aí eu falei, bom, como que eu lido com isso? Eu mando gente embora, falou assim, não dá, só dá para ministrar aula para tantas pessoas, ou o que eu faço diante dessa situação? Eu dei uma aula em grupo. Então, eu dei aulas todas em círculos, todo mundo ficou em círculo na maior parte do tempo, fazendo técnicas juntos, né? Então, muitas variações. A parte de respiratórios, a parte de meditação era mais tranquilo, porque, né, sentado ali você tem mais espaço. Agora, para fazer asana, para fazer descontração, exigia mais espaço. Então, e a turma estava num dia de sol, um dia muito animado. Aí eu direcionei toda a atenção para que e fizesse essa aula em grupo. Olha uma boa dica. Se você passar por alguma situação em que a pessoa, em que o espaço é pequeno e você tem muita gente, e não está em período de pandemia, tá? Só se não tiver em período de pandemia. Então vamos esperar passar essa situação. Você pode ministrar uma aula em grupo. Tem várias técnicas que dá para fazer. Por exemplo, segurar, né, um no outro, e aí levanta uma perna, né, faz uma técnica de estabilidade, faz a outra, né, faz lateroflexão, puxa no braço do outro, né, torção, mesma coisa. Tem muitas variações que dá. E os alunos amam, porque tem aquele sentimento de comunidade, que se um desequilibrar, o outro também desequilibra, então a tendência de permanência é até maior. Então, é muito divertido. Aula em dupla também, aula em trio.
enfim. E aí os alunos saíram de lá alvoroçados, de felizes, alegres. Na parte da descontração, falaram, encostar no outro não tem problema. Enfim, e aí foi muito divertido. Mas eu tive que usar jogo de cintura. Ou eu era muito caxias, falava, ó, não dá, né? Vai ter que sair gente porque não cabe. Ou eu ministrava aquela aula ali. E eu fui. Então, veja que eu fui ministrar aula em grupo, mas por quê? Por que eu consegui ministrar uma aula em grupo desse jeito, em círculo? Porque eu já tinha feito aulas assim. Eu fiz aulas com muitos professores, eu tive muitas orientações, fiz muitos cursos e li muitos livros de yoga que tinha parte técnica. E essa parte técnica eu falei, nesse momento cabe essa aula. E aí eu ministrei essa aula. E a galera que estava embaixo, na hora que viu todo mundo saindo, né, da sala, falou, cara, parece que é isso? Aqueles fuscas antigos de palhaço, né, que começa a sair um monte de gente, não para nunca mais, fica numa sala pequenininha, né? Ninguém acreditou que estava todo mundo lá dentro, né? Mas a galera saiu alvoroçada, saiu parecendo festa. A gente até falou, Jota, os professores estão sendo avaliados, né? Então, a galera ficou alvoroçada, porque gostam, né, desse tipo de aula. Paty, tá, mas eu não conheço aula em grupo. Então, é uma possibilidade. Gente, tudo bem. Agora a gente está ministrando mais aula online. Mas quando tiver aula presencial, é uma possibilidade de aula. Agora, se eu nunca tivesse vivenciado essa aula em grupo, como é que eu ministraria uma aula desse jeito? Como é que eu teria sacado de ministrar uma aula desse jeito? Por isso que é tão importante, antes de você ser professor de yoga, seja aluno, seja praticante, curta as suas aulas, pratique, faça a sua prática diária e realize práticas de yoga também com os outros professores, tá? É legal você fazer aulas de yoga com outros professores, sim. Porque é uma troca, e essa troca você vai pegar muita coisa que você pode aplicar nas suas aulas, tá? Então, isso é muito legal. Você vai ver primeiro, porque primeiro você vai vivenciar como é que é aquela técnica, e depois você aplica na sua aula, tá? Então, são exemplos que pode acontecer com você se você for professor iniciante. Como é que você lida com essa situação? O que você faz? Tem que ter jogo de cintura, só que esse jogo de cintura você só pega com a experiência, tá? E com estudo, porque uma coisa que acontece, muitas pessoas têm formações profissionais de diversos períodos. Tem pessoas que têm a formação mais curta, tem pessoas que têm uma formação de yoga mais longa, e depende muito da sua linha, e tá tudo bem, não tem certo e errado. O importante é quanto mais você estuda, mais você sente que falta uma lacuna, tem uma lacuna ali em você de aprendizado, aí você vai lá e focar naquela lacuna. Então, um exemplo. No meu caso, eu senti necessidade, depois que eu fiz 3 anos, né, para fazer minha primeira prova como professora, mas eu já ministrava algumas aulas como estágio. Aí a minha banca me avaliou e eu passei na prova, né? Então foram 3 anos. Aí eu passei na prova. Para fechar o certificado como instrutora, foram mais 4 anos. Então, ao todo, foram 7 anos. 4 anos fazendo, né, todos os anos revalidação, passando por banca avaliadora. Então, eu avaliava outros instrutores que estavam em graus abaixo do meu e eu era avaliada por instrutores que estavam no mesmo grau ou acima do meu. E isso sempre me ajudou a como melhorar as minhas aulas, como me aprimorar. Isso foi um aprendizado incrível. Agora, nesse processo, eu senti falta de algumas coisas, por mais que a minha formação foi longa, que era entender mais o corpo humano. Então, por isso que eu fiz tantos cursos voltados para a área médica, enfim, para entender o que eu podia e o que eu não podia aplicar, principalmente para atuar com personal, tá? Porque com personal, se você é um professor de yoga novinho e pensar, vou atuar com personal, que eu super indico, por que eu super indico personal? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, porque ganha mais? Ganha mais? Sim, logicamente. Você vai cobrar o valor da sua aula personal no mínimo o dobro do que você cobra em grupo, tá? Então você vai ganhar mais. Já é fato. Segunda coisa, não é só porque você vai ganhar mais, é porque a aula de yoga personal, ela é mais fácil de ministrar para quem é iniciante. Muitas pessoas falam assim, mas não pode ministrar aula personal porque você está começando agora. Pelo contrário, porque a aula personal é só você e aquele aluno. Você vai dar atenção total para uma pessoa, não para 5, 6, 10, e cada uma com um jeito diferente, né? Uma pessoa que estava distante, a outra que tinha mais idade, enfim. Então, você vai estar focado com uma pessoa só. Você vai evoluir mais como professor, porque se você tiver só aquele aluno na sua frente e ele fala, nossa,
eu queria tanto aprender respiratórios que trazem mais, eu queria tanto ter mais energia, aí você vai estudar respiratórios que podem trazer mais energia e disposição para essa pessoa. Então, você vai estudar mais e o aluno vai evoluir mais. Quando o aluno evolui mais rápido, você se motiva mais como professor. Você fala, pô, que legal, tá dando certo, tô certa na profissão, é a profissão que eu escolhi porque o aluno tá evoluindo. Você fica mais motivado. Mas tem sempre uma coisa que eu falo, e eu gosto muito de falar. Arranque, mas arranque pela raiz o botão escrito desistir do seu painel. Todo mundo tem um painel de navegação, né? Então todo mundo tem. Você tem o seu painel de navegação de momento de descansar, vou apertar o botão aqui de dar uma relaxada, vou apertar o botão de estudar, mas o botão que está escrito desistir, arranca ele pela raiz do seu painel, joga ele fora, queima, não coloca ele na sua vida. Por quê? A partir do momento que você usa o botão desistir, que você aperta ele, o que vai acontecer? Você vai criar um mecanismo de desistência não só com o yoga, mas em tudo na sua vida. E aí sempre você vai criar o condicionamento. Se algo não der certo, eu sempre estou ali com o botão de desistir, posso apertar ele. Não, tira, arranca fora. Uma coisa é você começar na profissão e falar assim, eu comecei, tentei e tal, e eu vi que não é para mim, eu senti falta de atuar de advogar, vou voltar para o direito. Ótimo, mas não é que você não gosta, você continua como praticante, só que você gosta mais de atuar com direito, tá tudo certo, foi uma escolha. Agora, não saia da profissão porque você não deu certo e você acredita que desistir é uma opção, tá? Então, muitas vezes, a escolha que você faz, que é uma escolha que precisa ser ajustada para que você consiga ganhar dinheiro com a profissão, tá? Então, veja que eu dei algumas dicas, algumas cases aqui de pessoas com algumas situações. No meu caso daquele condomínio, eu tive que dar atenção para todo mundo. E um outro professor que também, que era o professor regular daquela turma, né, que eu substituí, ajudei ele a substituir porque ele foi viajar, ele falou assim, Paty, você ainda está com sorte, porque já aconteceu de eu entrar lá na sala e entrar uma senhora com andador para fazer aula de yoga. Assim, não nada contra. Eu já ministrei aula, gente, para pessoas com mobilidade muito reduzida, com pessoas já de terceira idade, com mobilidade reduzida, ou com alguns quadros um pouco mais complexos, tá? De saúde. Só que eu ministrava como personal e eu não começava a aula antes de fazer uma coisa chamada solicitar exame médico. Então, se você é um professor de yoga iniciante, tem muita dúvida se pode ou não ministrar aula para aquela pessoa, solicite um exame médico. Tá, Paty, mas como é que eu vou fazer isso? Olha só, existem muitas maneiras de você fazer, mas é que geralmente um médico ele não tem a obrigação de saber como é que é o yoga, exatamente. Porque às vezes pode ser que o cara ache que é só meditação, pode ser que o cara ache que é só respiração, pode ser que ele ache que é só ficar de ponta cabeça. Não sabe, não é obrigação dele saber. A obrigação dele é atuar como médico. Então, você tem que facilitar a vida desse médico, tá? Então, qual que é a minha sugestão? Elabore um modelo, um formulário de exame médico. E nesse formulário de exame médico, o que você vai fazer? Você vai colocar ali algumas imagens, pode ser foto, pode ser desenho, como você preferir, dos principais asanas que aquela pessoa vai fazer. E coloca um texto para o médico, para ele assinalar se tem algum dos asanas que essa pessoa não pode fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se aquela pessoa tiver pressão alta, ela não pode fazer qualquer técnica que a cabeça fique mais baixa que os quadris, como qualquer tipo de invertida, porque o sangue vai para a região da cabeça, se ele estiver num processo de crise de pressão alta, tá? E não se engane, pressão alta, pessoas jovens também pode ter, porque conheço um colega da minha profissão, que é um professor de yoga há mais tempo que eu, há uns 15 anos, 20, uns 15, 17 anos, que eu ministro aula já há 11, 12 anos. Então, e ele tem um porte atlético muito, muito intenso ali, pratica yoga todo dia, né? Super saudável e ele tem pressão alta. Então, ele mesmo não pode fazer invertida, não pode. O médico, por aquele momento, recomendou que ele não fizesse, tá? Então, tem algumas situações que é legal avaliar. Ah, Paty, mas o que pode acontecer se a pessoa tiver pressão alta e ela ficar fazendo invertida? Se for uma pessoa que domina a invertida e você der uma prática mais intensa, mais profunda,
de permanência na invertida de 10 minutos, o sangue pode ir para a cabeça. A gente não sabe, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, qual que é a situação daquela pessoa. E a pressão na cabeça pode fazer um AVC, enfim. E às vezes não é um AVC que a pessoa vai perceber, pode ser micro AVCs, tá? Que isso acontece com uma pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um AVC e não percebe que teve. São pequenos derrames que acontecem pela pressão alta. Então, se você tem dúvida, e se a pessoa tem dúvida, a pessoa não consulta um médico regularmente, é importante esse exame médico. Dentro do curso do programa VIP, né, que é o VIP VYP, que é Viver de Yoga Personal, eu forneci para esses alunos dessa turma, para esses mentorados, que são professores de yoga já, que tem gente experiente que já ministraram há muito tempo, tem gente que acabou de começar, acabou de se formar. Um modelo de exame médico, para que eles possam aplicar nesses alunos, né? Não eles, né? Caminhar para o médico para que o médico sinalize quais técnicas podem fazer ou não. Isso é muito importante, tá? Então, isso é um passo importante. Se você tem dúvida, é muito inseguro para ministrar aula, chega alguém que você fala, não sei se eu posso ministrar aula com essa pessoa. Porque é o seguinte, gente, o yoga, ele funciona, ele é praticável por todos, independente da situação que a pessoa esteja. Exceto uma ou outra que é muito específica, que eu acredito que você tem que avaliar muito com um médico, de preferência um professor de yoga que é médico, que é a situação quando alguém está com câncer, porque tem em toda a questão da energia, que quando você está você faz as aulas mais intensas, tem a parte da mentalização, distribuição de prana, enfim. Então, é melhor você conversar mesmo com o médico, tá? Então, nos outros casos, mais de 90% das pessoas podem, né? 99% das pessoas podem praticar yoga. Por quê? Se ele não pode fazer alguns asanas, alguns pranayamas, ele pode fazer outros. Então, por exemplo, ele não pode fazer esses asanas, ele pode fazer outros. Já ministrei aula para uma pessoa que tinha mais de 70 anos já na época, era aluno regular das minhas turmas em grupo, só que ele teve um problema de inflamação forte no corpo, provavelmente oriundo de coisas alimentares, ninguém conseguiu detectar. Mas ele começou a ter inflamação, principalmente nas articulações. Então, ele sentia muitas dores. O que aconteceu? Eu tive que ministrar aula para ele. Ele falou, Paty, eu preciso de personal. Eu falei para ele, tem que ser personal. Eu peguei o caso dele, eu conversei, na época eu estava fazendo um curso, uma mentoria, um acompanhamento com um professor de yoga que também é médico, que é um super querido. E eu perguntei para ele, o que eu posso ministrar nesses casos? E aí ele me orientou. Nesse caso, quando ele me orientou, o que eu fiz? Esse aluno não estava sentindo muitas dores. Então, a solução que eu cheguei foi, eu vou ministrar aula com ele numa cadeira. Então, ele chegava, na época eu estava na escola, eu tirava uma placa de EVA, colocava uma cadeira no lugar e montei a aula inteira sentado. No meu caso, as 8 angas, né, da aula, as 8 partes da aula. Então, aí ele fazia a aula inteira sentado, até na parte de asana, mas era muito sutil, então com movimentos bem, né, uma torção bem sutil na cadeira. Então, é tudo muito sutil. E ele fazia isso, eu falei para ele, no mínimo 2 vezes por semana. Ele fazia isso 2 vezes por semana. E com o tempo, ele já voltou, conseguiu sentar no EVA de novo. E depois ele já estava até fazendo invertida sobre o antebraço. Falei para ele, ó, vai com calma aí que você acabou de se recuperar. E voltou para as aulas em grupo, mas continuou com algumas aulas personalizadas comigo, que ele gostou desse esquema de fazer aula personal. Então, veja que mesmo aquela pessoa naquela situação, você pode adaptar a aula. Né? O yoga é um negócio enorme, tem muita coisa que a pessoa pode fazer. Então, dá. Inclusive, você pode ministrar aula de yoga, né? Inclusive de filosofia. Eu já ministrei aula personal de yoga de filosofia. Uma pessoa que estava estudando, uma aluna minha que estava estudando e estava com dificuldade de aprendizado em algumas matérias e queria acelerar o processo. Então, eu ofereci uma aula de yoga personalizada focada na parte da teoria. Então, isso é possível também. É o seguinte, o aluno, ele é aluno antes de tornar seu aluno. O que é isso? O aluno, ele tem que perceber o quanto você vai cuidar dele, acompanhar ele, antes dele se tornar seu aluno, ainda na prospecção. É um trabalho um pouco diferente, mas é o seguinte, quando o aluno vai procurar você, o prospect, ele está procurando um mentor, um professor, um orientador. Ele não está procurando alguém
apenas para desenrolar um tapetinho de yoga e sentar e fazer técnicas de alongamento. Ele está procurando alguém que seja um líder que vai ajudá-lo em várias coisas, né? Então, quando ele vai procurar você, não fale valores, ele vai perguntar qual que é o valor da sua aula. Primeiro que a gente tem vários passos na preparação. Um deles é você não sair divulgando que é aula de yoga. Vai pensar na transformação que você causa para aquele público específico. Aí você vai atuar dentro daquela transformação, não dentro da aula de yoga só. E quando ele vier te procurar, não falar valores abertos. Por exemplo, a pessoa perguntou por WhatsApp: quanto custa a sua aula? Quanto está a sua aula? Você não vai falar quanto custa a sua aula, quanto está a sua aula, porque a sua aula não é um produto, não é uma mercadoria. A sua aula, ela entra na categoria de serviço. O produto está aqui, serviço está aqui. Eu sempre falo que produto são aqueles que estão na prateleira de mercado. É aqueles que a pessoa vai lá e coloca o preço, né? Vai uma etiquetadora e vai colocando o preço. Quando a pessoa pergunta assim, quanto que tá essa lata de tomate? Aí o cara do mercado fala, tá R$5. Aí o que acontece? Quando a pessoa chega para você por mensagem e fala, quanto que tá essa aula de yoga? Tá R$80 por aula. A pessoa fala, não, tá muito caro, tchau. É isso que ele faz. Ele compara a sua aula de yoga com um produto, não com um serviço. Tá? Quando você coloca valor na sua aula, responde por mensagem para o WhatsApp. Mas eu não divulgo abertamente. Mas quando a pessoa te pergunta para o WhatsApp, você fala. Então, é a mesma coisa de você colocar sua aula numa prateleira de mercado, como do lado da lata de tomate. Então, você olhe como um serviço. Você vai trabalhar primeiro o que a pessoa quer ver, o que a pessoa está buscando. Então, antes você fala, olha, é o seguinte, aqui eu atuo não só com aulas, eu faço um trabalho de acompanhamento realmente do aluno para saber aonde você quer chegar e quais são os seus desejos para entender mais sobre você, até para saber se o que eu tenho para oferecer, né, o que você busca, eu tenho para oferecer. Seja muito honesta, seja transparente. E aí você vai marcar um horário com esse prospect que ainda não é aluno. E nessa conversa, existe até um formulário que eu entrego dentro do programa, que vai direcionar várias perguntas, que é, né, quais são as dores, quais são as aspirações e desejos. A pessoa vai começar a entender como que funciona o seu acompanhamento. E no final você vai falar sobre valores. E você não vai falar sobre valores de um jeito inseguro. Você vai falar sobre valores de um jeito muito forte. Porque é consequência de todo o trabalho. E ele vai achar até que tá barato. É esse o processo. Paty, tá, a pessoa se tornou aluno, e depois? Depois você vai fazer esse mesmo acompanhamento com ele, um acompanhamento de tudo que ele te falou, periodicamente. Você vai fazer uma gestão evolutiva. E existe uma diferença grande entre gestão evolutiva e cafezinho com o aluno. Gestão evolutiva é aquele momento em que você para e conversa com o seu aluno e você mostra para ele que está conversando com ele com foco na evolução dele. Porque às vezes você marca café com o aluno e ele não percebe que você está fazendo a gestão evolutiva. Ele acha que você é um amigo professor, não te vê como um professor que também é amigo. Entende a diferença? E aí isso fica muito evidente. Como que eu sei disso? Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, gosto de estar com pessoas, estou sentindo muita falta dessa presença, de aproximação, né? Enfim, porque pandemia, né? Estou ministrando só online. Mas eu ministrava aula e as pessoas achavam que era só um café. Aí eu falei, não, pera, preciso criar um ritual aqui para a pessoa entender. Então, eu posso tomar um café com ela, né? Já aconteceu até de fazer gestão evolutiva de um casal, de comer numa hamburgueria. Fui lá, comi numa hamburgueria, e aí depois a gente ficou conversando, inclusive tinha mais gente lá, e aí eu falei, olha, então vamos lá, deixa eu só abrir meu notebook aqui, vamos conversar um pouquinho? Como é que tá o seu processo de evolução? E falava, de maneira descontraída, mas eles sabiam que eu estava acompanhando, porque às vezes o aluno, ele tá evoluindo e não percebe. Por quê? Ele tá olhando pro coleguinha do lado, ou ele tá vendo uma foto e ele queria fazer daquele jeito e não faz ainda. Ele não compara ele com ele mesmo, ele compara ele com o outro. Vou dar um exemplo aqui. Um dos meus alunos mais antigos, inclusive, né, amigo de longa data, eu sempre estava, já há um tempo, ministrando uma técnica, porque era um grupo mais avançado, então eu ministrava uma técnica naquela aula. E aí, todas as aulas eu estava acrescentando aquela técnica, né, aquela mentalização diferente. E aí, teve uma aula que ele no final ele falou assim: nossa, Paty, que incrível! Que incrível! Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Você deu essa variação de mentalização, eu fui longe, blá, blá, blá.
foi a primeira vez que você deu isso? Como é que você fez isso? Eu falei, criatura, eu falo sobre isso há quase um ano. Como é que você nunca percebeu? Eu não falei exatamente isso, mas enfim, apesar que poderia porque tem liberdade. Mas ele só percebeu naquele momento, e é um aluno muito próximo, que estava fazendo todas as aulas comigo, e ele não percebeu, porque o aluno não estava aberto para aquela informação. Então, aluno é assim, às vezes não percebe que está evoluindo. Você tem que mostrar para ele que ele está evoluindo e no caminho que ele deseja. E às vezes é necessário mudar a rota, porque pode ser que aquele objetivo dele tenha mudado. E aí você tem que adaptar a sua aula para que ele atinja o que ele quer, tanto em persona quanto em grupo. São 3 pilares que sustentam o seu Yoga 5K. O primeiro deles é a preparação, que ele é a base de tudo. É o P de preparação, que eu chamo a metodologia do PPG. É a preparação. A preparação ela é a base. Quando ela está aqui, o que acontece? Se você deixa essa base sem definir algumas coisas, então se você deixa ela muito solta, então, eu não defini quem é meu avatar, para quem que eu vou ministrar a aula, como é que eu vou divulgar, e você já vai para a prospecção, a prospecção fica meio frouxa, e você tem até mais insegurança para falar das aulas, porque essa base não existe. Tá? Então, essa base é importante. Então, o primeiro P, que é o P mais denso, que eu tô com ele já são 2 meses, mais ou menos, só dessa parte de preparação, tá? Com 2 aulas por semana de 1h30. Então, mentoria ao vivo. E aí, a gente faz também plantões de dúvida, porque, por exemplo, fez toda a parte de gerenciamento de anúncio, né? Aprender sobre anúncio. Paty, mas estou fazendo certo? Estou com dúvida, acho que não configurei alguma coisa. Eu marco um plantão de dúvidas, que pode ser individual ou em grupo, e esse plantão de dúvidas eu vou lá e entro no gerenciador de negócio, e vejo o que a pessoa está fazendo e a gente vai fazendo os ajustes, tá? Então, dele é um passo que é mais demorado, mas ele é o passo mais importante. Feito isso, vamos para a prospecção. Na fase da prospecção, como abordar um futuro aluno, o que falar para esse futuro aluno. Existe algum modelo? Tem vários modelos de formulário. Quais são as etapas? Onde procurar essas pessoas? Então, tudo isso é falado na parte de prospecção. Depois, e a primeira conversa, né? Como é que eu abordo? Que tipo de formulário eu aplico? Tem um formulário que a gente disponibiliza, enfim. Depois, tendo isso, ele já se torna aluno, tem o terceiro pilar, que é o pilar do G, da gestão evolutiva do aluno. Como fazer essa gestão para esse aluno não ir embora, né? Porque aqui tem um indicador importante na prospecção, que é a conversão. Quantas pessoas procuram você e quantas se tornam seus alunos, tá? Isso é uma taxa importante. Quanto maior a taxa, melhor é para você. Mas tem uma outra taxa aqui, um outro indicador importante, que é o de a taxa de pessoas que saem. Então, tem sempre alguém que sai, né? Tem sempre algum aluno que por algum motivo desiste das aulas. Não é o ideal, mas a gente sabe que acontece. Que é a chamada de taxa de evasão. Então, a taxa de evasão, quanto menor, melhor. E como é que você faz para esse aluno não sair? Tem algumas maneiras. Então, que você define já na preparação de formato de aula, de valores, de programa de férias, enfim, várias coisas ali que você vai pensar já estrategicamente. Mas a outra coisa importante aqui é a gestão desse aluno, tá? Então, esses 3 pilares, eles são importantes. São esses 3 pilares que realmente fazem você chegar no Yoga 5K. Se você fizesse um com o outro, você pode chegar no Yoga 5K? Pode. Mas talvez não seja de maneira consistente. Um mês você ganha 5, no outro você ganha 3, no outro você ganha 5. Até porque tem meses que a gente sabe que são meses mais difíceis para quem é professor de yoga, que é o mês de julho, desde dezembro. São meses de férias. As pessoas vão viajar e optam por não continuar com as aulas, tá? Paty, o que eu tenho que fazer? Tem algumas maneiras de programas paliativos para quem está em férias, programas que você pode usar, mas a melhor maneira é você se prevenir, que não falar assim, me pegou de surpresa. Não, a gente já sabe que julho e dezembro são meses mais complexos. Então, a sua prospecção em junho e em novembro tem que ser muito intensa, tá? Para suprir essa saída de alunos. E é interessante que você sempre tenha a possível entrada maior que 5K, para que você tenha sempre esses imprevistos ali com alunos. Aí você supre isso, tá? E aqui, ó, dentro do programa, a gente vai treinar. Paty, eu tô inseguro ainda, eu não sei como falar. Cara, a gente faz uma oficina e vamos falar junto. Olha, eu sou sua prospect, conversa comigo, aplica o questionário comigo, vamos lá. E a pessoa aplica.
Então, eu realmente entrego, eu vou como dizem, modéstias as favas, eu entrego mais de 150% dos meus 50%, porque 50% do aprendizado está com o aluno, os outros 50% está com a pessoa que ensina, né? Então, é um processo, aprendizado 100%, tem que estar todo mundo na sintonia. Mas eu gosto de entregar muito, né? Então, se o aluno tem uma dificuldade, eu vou atrás e coloco. Por exemplo, nesse grupo, eles tinham uma dúvida sobre como começar na produção com roupas de yoga, que era uma coisa que eles querem atuar no futuro. Eu trouxe uma pessoa que eu já fiz parceria no passado, que eu já criei produtos de yoga com ela, para falar sobre como funciona a produção de roupa dentro do mercado de yoga e quanto que custaria para eles, qual seria o processo para eles trabalharem com isso. E vou te falar que é uma pessoa muito idônea, que já eu conheço há mais de 10 anos e que ela faz roupas para várias marcas de yoga e para várias marcas de esportes, enfim, inclusive ela trabalha com roupas para a família Gracie, né, de Gil. E, enfim, então eu vou sempre trazer informações conforme vocês sentirem necessidade dentro do programa, tá? O meu objetivo realmente é fazer com que vocês cheguem no resultado. Eu vou ganhar algum percentual desse resultado dos meus mentorados? Não, eu não vou. Poderia, né? Mas não vou. Mas realmente eu quero que, como uma missão é fazer com que a profissão seja mais bem remunerada e mais bem vista. É uma missão de as pessoas olharem para o professor de yoga e falar, cara, é muito legal ser professor de yoga, né? E não olhar assim, é legal, mas não ganha dinheiro, né, tadinho? Por isso que ele é meio riponga. Se você for riponga, que seja porque você escolheu ser riponga, não porque você não tem dinheiro para comprar roupa, entende? É diferente. Agora, essa imagem de professor de yoga, ela está mudando. E eu quero muito contribuir com a mudança da imagem, que as pessoas olhem a profissão de professor de yoga como algo que é desejado, algo desejado que é viável financeiramente e que é muito legal porque você vai ter qualidade de vida. Agora, não adianta você ganhar 5K, 10, 15, ou até mais que isso e não ter qualidade de vida, tá? Porque aqui eu defendo muito a questão de você ter viabilidade financeira, mas com qualidade de vida. Pergunta como é que eu sei isso? Eu tive burnout como professora de yoga. Por que eu tive burnout como professora de yoga? Porque eu assumi tudo que apareceu pela frente, que é um erro muito comum para quem inicia na profissão. Eu assumi tudo, todas as aulas. Então, eu tinha aula personal que me dava dinheiro, que me sustentava bem. Só que eu dividia todas as aulas personal com um monte de aula em grupo que eu assumia como missão, porque eu achava que ninguém poderia ficar sem professor, então o professor saía da escola e eu assumia. E às vezes as pessoas podiam fazer aula no horário só, tinham 4 horários. Então, e aí eu assumi tudo isso. E projetos também que não me davam dinheiro. Mas eu assumi como missão, enfim. Foi aprendizado? Foi. Mas não precisa ser assim. Tem outras maneiras de aprender. E aí eu tirei, eu falei não para muita coisa para ter vida, porque eu ganhava bem, ganhava, mas eu não tinha tempo, dormia pouco, vivia com olheiras, engordei, comia mal, vivia irritada e não percebia. Então, não é legal. Fiquei longe da família e dos amigos porque não tinha tempo. O horário que eu tinha livre eu estava dormindo. Então, não é saudável. E aí, até para os seus alunos. Como é que os alunos vão querer fazer aula com uma professora ou com um professor que está falando sobre qualidade de vida e não tem qualidade de vida, não vivencia? É meio furado, né? É estranho. Primeiro vai ser estranho para você mesmo. Você vai falar, pô, como é que eu faço uma coisa, ofereço qualidade de vida para as pessoas e eu não tenho? Fica esquisito, né? Não é legal. Então, vejam que é possível. Então, mesmo você consegue, se você for um professor de yoga iniciante, faça algumas escolhas, já começa seguindo certo, que é possível sim você ganhar 5 mil reais com aulas de yoga, tá? Porque quem é professor iniciante e não tem experiência, tem o mar azul que você pode nadar. Quando já tem alunos, você tem que ali fazer algumas opções de horário, tentar colocar esses alunos todos no mesmo horário para abrir espaço na sua agenda para aulas mais lucrativas, negociar academia, talvez abrir mão de alguma, para a sua agenda ter espaço para aulas mais lucrativas. Agora, quando você não tem experiência e não tem alunos, a sua agenda é um mar azul e aí você pode preencher já certo com as aulas que vão te dar uma lucratividade interessante, tá? E não só lucratividade. Lucratividade e satisfação pessoal e profissional, que é mais importante também, tá? E ajudando outras pessoas, que é mais divertido ainda. Bom,
Por hoje eu fico por aqui. Se você já estiver inscrito na próxima imersão, vai ter uma imersão chamada Imersão Professor de Yoga 5K. Essa imersão vai acontecer do dia 21 ao dia 28 de fevereiro. Então, o que você faz? Na minha bio do Instagram tem o link, corre lá e se inscreve. Você vai receber 4 aulas, é uma série com 4 aulas gratuitas online. E nessas 4 aulas eu falo um pouco mais sobre como é que é a profissão de yoga e como você chegar no Yoga 5K, tá? Então, eu vou dar mais algumas dicas. Então, eu vou sempre preparar essas aulas para vocês com muito carinho, com base nas dificuldades que vocês mais me apresentam. Tá? Então, eu quero realmente poder contribuir de maneira verdadeira e autêntica. E sempre, né, o mais importante, eu falo aqui o dia a dia. Então, o que eu chamo de papo de tapetinho. Papo de tapetinho eu mando a real sobre o que acontece na vida de uma professora de yoga, né? Das coisas boas e as coisas, às vezes, que não estão tão boas. Mas eu sempre coloco aqui o que acontece. Que mesmo se você for um estudante de yoga, ou for professor antigo, ou for professor que está começando agora, ou até que se você estiver em formação profissional, é possível sim você ter liberdade financeira com a sua profissão, tá bom? Muito bem, então eu espero que vocês tenham curtido essa live de hoje. Se você não se inscreveu no evento, corre lá, se inscreva, mesmo se você for aluno, mesmo se você for estudante que um dia almeja ser professor de yoga, entra no link da minha bio do Instagram e se inscreve que você vai receber essas 4 aulas e mais algumas coisas, tá? Tô preparando mais algumas surpresas para vocês.